bom dia a vocês que estão aqui. Responsabilidade falar depois de outras falas tão preciosas que me antecederam, dentro dessa egrégora que vai se criando, de pessoas que buscam exatamente essa reconexão com o self. E esse é um caminho a ser trilhado por todos nós, que nós possamos chegar a esse nível de conexão. E esse é o objetivo de todos nós, que através da nossa trajetória evolutiva possamos alcançar essa proximidade com o nível da mestria que todos os seres que nos antecederam, deixando seus ensinamentos, nos mostraram esse caminho que se faz, não do lado de fora, não pelo cognitivo, mas pelo mergulho interno e a reconexão com a sabedoria de nossos corações. Então, eu convido vocês para esse percurso, esse rápido e pequeno percurso que eu vou fazer aqui. Vou começar falando sobre a ciência que é a base de todas as ciências, que é a física. E como no decorrer de 40 anos eu fui recolhendo dentro de uma visão transdisciplinar, buscando diferentes fontes de conhecimento para que eu pudesse desenvolver o método Meirelles de reprogramação mental que eu utilizo no decorrer desses anos. Então, o primeiro conceito que todos, a maioria, acredito que já conheça, que é da relatividade, a questão onda-partícula. Com base nesse critério, eu posso trabalhar com o conceito de uma individualidade eterna sem nome. Cada um de nós aqui é uma mônada que vem evoluindo há milhares de anos. E a nossa condição de partícula. Eu aqui, Sueli, sou partícula, cada um de vocês é uma partícula. E, através dessa alternância entre onda e partícula, nós temos o que eu vou chamar de lei biológica da reencarnação, da pré-existência. Aqui um outro conceito ainda, o conceito de Einstein, de possibilidade de viagem através do tempo. Gente, eu acho tão interessante isso. Por exemplo, eu atendo aqui às 7h uma paciente na Austrália, lá são 8h da manhã do dia seguinte. Zeramos o tempo. É até uma profecia indígena. Quando o tempo zerar e não houver índios e não índios, Tupã renascerá no coração do estrangeiro. Então, nós estamos vivendo essa experiência que as sabedorias antigas, ancestrais, nos diziam que iria acontecer. E esse é um momento muito precioso. Então, esses dois conceitos, o conceito de reversão entre energia e matéria e o conceito da possibilidade de viagens através do tempo. Isso permite que eu trabalhe com uma pessoa numa experiência regressiva, ela está naquele momento focada para trás, dentro de uma visão do que seria um tempo linear, ou ela está projetada à frente numa premonição. Por exemplo, se uma pessoa sonha que vai haver um acidente com alguém da família, ela pode simplesmente fazer uma oração, uma prece, uma reza e pedir que aquilo se reverta, se atenue, logicamente, dentro de uma lei de causa e efeito. Mas novas possibilidades de intervenção surgem na medida em que nós compreendemos essa possibilidade de movimentação no tempo e no espaço. E, entre os autores da física, o Sears e o Zemansky, eles falam de uma coisa muito interessante, que é a noção. Isso condiz também com a fala de Pierre Rivail, quando ele diz assim, a percepção da realidade depende do estado de consciência em que cada pessoa se encontra. Todos nós aqui estamos em janelas paralelas, cada um na sua visão. E o Sears e o Zemansky, eles falam sobre isso, que nós percebemos o mundo através de diferentes níveis vibracionais, numa escala que não é uma escala estática, não são pontos físicos. Eles falam das branas, que são as frequências de energia que circulam entre nós o tempo todo.
E quando nós pegamos esse trabalho deles dois, que é um estudo bem interessante, por que isso é importante? Porque se a física, nós paramos para refletir sobre as falas anteriores, a necessidade das evidências científicas. Então, se a física nos traz um respaldo, isso é ciência. E nós vamos entender que, através dessa noção de energias sutis, cada vez mais fenômenos deixarão de ser considerados apenas como misticismo. Por outro lado, o fato de que este conhecimento vem através da ciência e não de uma religião instituída, trará credibilidade às descobertas realizadas. E nós estamos vivendo esse momento, porque, veja bem, na parte da pesquisa, a pesquisa tem seus pressupostos e diz assim: é científico aquilo que pode ser reaplicado nas mesmas condições, obtendo-se os mesmos resultados. Impossível fazer isso com o ser humano. Eu vivencio isso na prática. Se eu aplico uma técnica, meia hora depois, em função de plasticidade neuronal, o inconsciente já aprendeu e tem uma postura diferente diante da vida. Então, nós não temos essa possibilidade de reaplicar nas mesmas condições, obtendo os mesmos resultados, porque aquele ser humano já evoluiu e adotou uma nova postura diante da vida. E trazendo isso, dentro dessa visão do Zemansky, do CIS, vocês vão observar quantas frequências de onda, estávamos aqui ouvindo os palestrantes falarem sobre isso, que nós lidamos no dia a dia. Ali, ó, abaixo de 14 angstroms, raios infravermelhos, ondas de radar, ondas de rádio FM, ondas de TV dentro das nossas casas. Isso não tem mais mistério, é o nosso cotidiano. Ali, entre 10 a 14 e 10 elevado a 16 angstroms, nós temos a realidade objetiva das pessoas não sensitivas. As pessoas que pensam concreto. São Tomé, quero ver para crer. Prova, me mostra que isso existe. Então, algumas pessoas, dentro da sua janela de percepção, elas vão dizer, isso não existe, porque elas não acreditam, elas não percebem aquela possibilidade. Mas, entre 10 elevado a 16 e 10 elevado a 30 angstroms, nós temos raios ultravioleta, raio-x, raio gama, raios cósmicos que incidem sobre o planeta. Então, já são informações acessíveis a nós e não nos causa mais espanto, né? Mas entre 10 elevado a 30 e 10 elevado a 50 angstroms estão os sensitivos. Segundo Sérgio Felipe de Oliveira, também é um estudo atual e conhecido, sensitivos têm mais cristais de apatita na glândula pineal. São transcomunicadores interdimensionais, e é com eles que eu trabalho. Eu trabalho com captação psíquica, induzindo um sensitivo a acessar o inconsciente do paciente, captando imagens, sons e sensações para esvaziamento de cargas emocionais negativas. Aldous Huxley é um estudioso da percepção que dizia o seguinte: o ser humano é capaz de perceber qualquer coisa a qualquer momento, em qualquer ponto do universo. Nossa mente inconsciente é uma grande antena parabólica. Isso faria uma grande confusão. Seria um estado de loucura, seria um surto. Para isso, nós temos os mecanismos defensivos que filtram as informações que sejam necessárias e acessíveis à prontidão neurológica do nosso consciente. Então, naquela faixa lá em cima, que é o campo psi, nós podemos, por exemplo, vocês vão encontrar no blog do Carrossel de Luz, que é o grupo de estudos que eu coordeno há 40 anos, a captação psíquica de um ateu em estado terminal no CTI. Qual é a visão que um ateu tem do mundo espiritual quando está para fazer a passagem? Isso está lá, registrado, escrito, documentado. Bom, seguindo essa linha de raciocínio ainda da física, nós vamos trabalhar, eu trabalho com isso nesse tempo todo, né?
As partículas elementares não são pontos, mas as cordas minúsculas e vibratórias. Então, olha aqui, frequências de onda. A teoria das 11 dimensões é uma característica da teoria M, uma proposta que tenta unificar todas as forças fundamentais da natureza e é baseada na teoria das cordas de Berkovits. Nessa teoria, a matéria é composta por membranas vibratórias e um espaço-tempo com 11 dimensões. As 4 que conhecemos, 3 espaciais, ou seja, comprimento, altura e largura, a medida de tempo, e mais 7 encurvadas com outras propriedades. E é nesse campo dessas outras propriedades que o meu trabalho se situa. Quando uma pessoa busca essa forma de tratamento, eu faço uma anamnese em que eu pego dados essenciais e uma anamnese específica para esse trabalho de reprogramação mental e vou aplicar as técnicas do método que foi desenvolvido, que eu desenvolvi nesses anos, para o tratamento da pessoa no sentido de que ela possa alcançar a autorrealização. Essa teoria M diz que a matéria é composta por membranas vibratórias em um espaço-tempo com 11 dimensões, as 4 que conhecemos e o tempo, mais 7 curvadas. Então, vamos ver aqui essas cordas minúsculas vibratórias. Com base na física quântica, nesses fundamentos, nessas teorias que eu coloquei para vocês, eu criei esse gráfico. Todo o meu trabalho tem uma orientação espiritual. Eu sou sensitiva, eu manifesto fenômenos de visualização. Então, à medida que essas informações me foram inspiradas, eu fui desenvolvendo. O que nós temos nesse gráfico baseado na teoria das supercordas? Nós temos aqui na base atributos a serem desenvolvidos a partir da nossa evolução. Vontade, sabedoria, amor, paz, equilíbrio, fé e misericórdia. Precisamos desenvolver esses aspectos. Em intersecção com 7 possíveis níveis de consciência associados ao nosso sistema glandular e aos chakras da medicina chinesa. Isso cria um conjunto de intersecções. E para que a pessoa possa alcançar seus níveis mais elevados de consciência, ela vai precisar elaborar esses conflitos. E tem uma coisa bem interessante, vocês vão encontrar, tem um trabalho, nossa querida amiga Vera Saldanha está aqui, do Congresso da Lubrat, lá em Lisboa, que eu apresentei a matriz evolutiva, que é essa mesma intersecção entre níveis de consciência e atributos divinos. O que acontece? Para que a pessoa consiga acessar suas percepções mais sutis, ela precisa ter elaborado níveis de energia mais densa que estão condensados em conflitos de experiências que elas vivenciaram. E um outro aspecto interessante é que a pessoa pode ter evoluído, o conceito de karma em suspenso. Uma pessoa pode ter chegado a um nível de evolução em que ela tenha suporte emocional para elaborar e tomar conhecimento de uma memória kármica. Então, isso fica aguardando. Muitas vezes, quando eu trabalho com algumas pessoas, eu encontro memórias transpessoais que estão em estados dissociados, como se fossem realidades paralelas dessa mesma pessoa. E eu tenho que trabalhar essa integração. E quais são esses níveis? No chakra básico, o conflito entre ter e não ter. Quantas pessoas se proíbem de ter as coisas, quantas pessoas se prendem à ganância, e quanto mais têm, mais querem.
O conflito no chakra sexual entre prazer e desprazer. Todas as questões ligadas à sexualidade, mas também à criatividade, na medida em que energia sexual em nós é energia genésica, é energia de criação, que nós vamos manifestar em diferentes níveis de consciência. E, muitas vezes, esse nível está em desequilíbrio. Todas as questões ligadas à sexualidade podem ser trabalhadas dentro dessa metodologia. Em relação, vamos trabalhar também, por exemplo, memórias transpessoais de abuso, como elas são frequentes, ou na existência atual, infelizmente, e é preciso reprogramar. Eu preciso levar a pessoa adulta, na sua melhor condição evolutiva, a cuidar daquela criança que foi abusada, atender necessidades emocionais, dar explicações, tirar daquele padrão de repetição de sofrimento. Ou, por exemplo, o terceiro chakra, chakra esplênico, o conflito entre mandar e obedecer. Pessoas dominadoras, invasivas, que entram no espaço dos outros, ou pessoas que não ocupam seu próprio espaço. E vamos sempre trabalhar no sentido de puxar para um ponto de equilíbrio. E vocês vão observar que no mundo de hoje, a humanidade briga por esses 3 primeiros níveis de desejo material, desejo sexual e desejo de poder. A humanidade ainda não ama, não sabe, não intui, nem transcende, em sua maioria. Por isso é preciso subir essa escada, que é a escada de Jacó, é a escada evolutiva. No 4º nível de consciência, vamos trabalhar apego e desapego. Nós, no mundo tridimensional, dizemos assim, se eu amo, eu quero ter perto. A saudade que nós sentimos da pessoa que faz a passagem é a saudade da presença física. Não é? Porque eu estava habituado com o convívio, os hábitos diários. Então, quantas vezes eu preciso trabalhar, dentro do método Meirelles de reprogramação mental, a técnica O Jardim, para fazer despedida daquele ente que se foi, e, como nós vimos aqui de manhã, com a possibilidade da manifestação, da presença daquele ser que está em outra dimensão de realidade, de vida, e que também sente saudades. E nós fazemos essa técnica de despedida. No nível psíquico, o conflito entre certo e errado, a verdade de cada um. Quantas pessoas consideram que a sua verdade precisa ser a verdade de todos? E aí nós temos os conflitos sociais. Ou a pessoa que não consegue expressar a sua verdade. 5 minutos. No 6º nível, nós temos ainda conflito entre vaidade e simplicidade. No 7º nível, conflito entre orgulho e humildade. O 8º nível é o self, e daí para cima são as conexões com os seres mais evoluídos. Qual o efeito disso? Ao invés de eu atender uma paciente, aplicando técnicas hipnóticas para que ela alcance aquele ponto que eu considero que seja o mais adequado dentro do prognóstico, eu vou usar a hipnoterapia para conectar a pessoa com a chama divina do seu coração, com a sua sabedoria interna, segundo os conhecimentos da teosofia. Na conexão com esse eu superior, eu vou usar recursos profundos de linguística, de fluxo de energia no corpo, de visualização criativa, de psicologia transpessoal, com as 20 possíveis possibilidades de ampliação de estado de consciência, o trabalho da Vera e do Pierre Vaio. Vou trabalhar com conceitos de física, acolher a tradição religiosa de cada pessoa para que ela chegue lá naquele vazio fértil das infinitas possibilidades de cocriação da sua realidade. E aí o que acontece? Quando eu fiz esse trabalho, eu percebi que em dados históricos isso já acontecia. Akhenaton, Nefertiti e a filha mais velha deles, Meritaton, faziam a
reverência ao Sol é a mesma configuração da teoria das supercordas. E ali, nas mãos da menina, está a cruz de Anki vazia, que era entregue aos faraós como símbolo da chave da vida. E aí uma cliente que eu atendo no exterior, entrando em regressão, porque ela tem memórias lá no Antigo Egito, ela me disse, a cruz de Anki no meio não é vazia, a cruz de Anki tem o olho de Horus, que é o olho que tudo vê. E eu fui buscar dados históricos. E, nessa sequência, aqui nós temos a representação atual da cruz de Anki, que é esse papelzinho que eu tenho aqui, que vai estar disponível para quem queira recebê-lo depois. Esses dados estão nesse livro psicografado do Roger Bottin, A Revolução Espiritual no Antigo Egito, e aqui na parte prática, o trabalho de regressão de memória que eu fiz com várias pessoas da mesma família, desde o Antigo Egito até o presente. E agora, para encerrar, eu quero que vocês olhem para essa montanha. Essa montanha existe, ela fica em Nova Friburgo. Eu já fui lá em cima 3 vezes, antes de fazer os 76 anos que eu tenho agora. Mas lá em cima está uma placa, com isso que vocês vão ler aqui junto comigo nesse momento. Vocês vão ver na frente da montanha uma araucária. Na cultura celta, ela representa a conexão entre céu e terra. Então, eu quero que nesse momento vocês olhem para essa montanha, inspirem bem fundo e fechem os olhos. E eu peço que vocês repitam junto comigo em voz alta. Vamos falar todos. Eu sou Anki refletindo a unidade entre os opostos. Eu sou Anki refletindo a unidade entre os opostos. Eu sou Anki refletindo a unidade entre os opostos. Eu sou Anki refletindo a unidade entre o espírito e a matéria. Entre o masculino e o feminino. Entre a razão e a emoção. Eu sou Anki refletindo a unidade entre o Oriente e o Ocidente. Eu sou Anki refletindo a unidade entre o reino elemental, mineral, vegetal, animal, humano e angélico, no longo caminho de retorno à casa de nosso Pai Celestial. Eu sou Anki refletindo a unidade entre todas as crenças, entre todas as raças, entre todas as classes sociais, econômicas e culturais, e com toda a fé. Eu ancoro em meu coração a chama crística da paz. E ao descer esta montanha, serei um novo ser, na construção de um novo mundo, expandindo a paz pelos caminhos por onde eu vou. E como é dado a todo aquele que crê, que seja feito segundo a minha fé. Em nome de Deus Pai e Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Respirem, abram os olhos. Gente, o que vocês sentiram fazendo isso? Alguém pode falar? Hã? Pode falar alto. O que você sentiu na conexão com a montanha? Leve, leve. Ok. Gente, muito obrigada a vocês, tá? Se vocês quiserem mais informações sobre esse trabalho, vocês podem encontrar meu canal no YouTube. Lá tem mais de 100 lives falando sobre esses fenômenos que são pesquisados. Muito obrigada.